Bem, ultimamente, falando sobre antenas para radioamadores, as antenas end-fed estão sendo muito usadas. Essas antenas são alimentadas em uma extremidade e requerem um transformador. Neste vídeo, vamos falar sobre os materiais que podemos usar para fazer esses transformadores, que geralmente utilizam um núcleo ferromagnético de ferrite. Ferrite, aqui vocês podem ver alguns núcleos desse tipo, alguns são toroidais, outros são quadrados, enfim, tem de tudo, né? Mas são desse tipo. Acontece que esses núcleos não são todos iguais, parecem ser do mesmo material, mas não são. Eles são feitos de composições diferentes e nem todos servem para fazer esses transformadores de radiofrequência. Então não coloquem qualquer coisa, porque pode ser que não funcione para vocês. Bom, neste vídeo vamos ver como identificar se o núcleo que temos serve ou não para ser o transformador de adaptação. Um dos parâmetros que vamos ver é a permeabilidade relativa. Esse parâmetro nos diz um pouco sobre quanta indutância uma bobina terá sobre esse núcleo, não é mesmo? Para cada espira, qual será a indutância? Quanto maior a permeabilidade, maior a indutância e menos voltas a bobina precisa dar no núcleo, não é? Para fazer essa medição, vamos usar o nano-VNA, ou também um medidor de indutância. Vocês podem usar qualquer método que mostrei neste vídeo aqui no i. E também vamos usar algumas tabelas de um fabricante, que é fabricante desse tipo de material, com o qual são feitos os núcleos, né? E vamos ver a resposta desses materiais a diferentes frequências. Se os núcleos forem redondos, tipo toroide, como estes, por exemplo, podem usar uma calculadora que está na mesma página. Aqui vou deixar o link, aqui na página, abaixo do vídeo do fabricante, de onde também vamos tirar a tabela de características dos núcleos. A identificação, de acordo com o material com que são feitos, leva a um número de identificação. Bom, vamos poder identificá-los com esse número e ver a resposta nas diferentes frequências. Mas como temos núcleos de diferentes formas, bom, vamos usar a inteligência artificial para que ela faça os cálculos para nós, como já vou explicar. Vamos começar medindo a indutância de algumas voltas de fio sobre o núcleo. Eu, como exemplo, vou usar este núcleo que é quadrado, que é de um flyback antigo. E para medir a indutância, vou usar o nano-VNA. Vocês podem usar um medidor de indutância se tiverem. Eu vou fazer com o nano, porque depois, além disso, vou usá-lo para ver a resposta do núcleo em uma faixa de frequências. E se for verdade, o que as tabelas de dados que esse fabricante está mostrando para nós? Como eu disse para vocês, vou usar esse núcleo de um flyback. Vou fazer um enrolamento de 10 voltas de fio. Vocês podem usar qualquer número de voltas. Podem colocar 5, mas eu vou fazer 10. E vocês precisam anotar esse dado, o número de voltas que vamos dar. E vamos medir a indutância com o nano. Bom, então, isso aqui vamos exibir. Traze, escolhemos o gráfico de Smith. Agora formate, de novo escolhemos Smith, e em Smith escolhemos R mais LC, L sobre C. Agora levamos a marquinha até o extremo mais baixo da faixa de frequência, e em cima vamos ter a leitura da indutância de forma direta. Neste caso, o valor é de 40,7 microhenries. Então, ali do ladinho de onde anotamos o número de voltas, também anotamos o valor que o aparelho nos dá de indutância. Agora vamos tirar as medidas do núcleo. Neste caso, como é um retângulo que tem uma janela interna, vamos medir o perímetro externo. Para isso, somamos o comprimento dos 4 lados. Neste caso, podemos medir 2 lados e multiplicar por 2.
De um lado mede 59, o outro 54,5. E isso vezes 2 nos dá 227 milímetros de perímetro externo. Agora vamos fazer o mesmo com o perímetro interno. Medimos dois lados e multiplicamos por 2. Neste caso, é 37,5 mais 35 vezes 2. Neste caso, temos 145 milímetros de perímetro interno. Também medimos a altura do núcleo, que é de 11 milímetros, anotamos todos esses dados. E tendo tudo isso, vamos ao ChatGPT ou ao Gemini, o que vocês preferirem, e colocamos o seguinte prompt. Calcule a permeabilidade de um núcleo de ferrite que, com 10 voltas, apresenta uma indutância de 40,7 microhenries. Tem formato de quadro. O perímetro externo é de 227 milímetros e o da janela interna é de 145 milímetros. E tem uma altura de 11 milímetros. Bom, uma vez que escrevemos tudo isso no prompt, apertamos Enter e esperamos um pouco porque ela vai processar e também vai nos mostrar toda a série de fórmulas que utiliza para fazer o cálculo. Ou seja, não é só que ela nos dá o número e pronto. Se quiserem se aprofundar mais nas fórmulas e tudo isso, bom, aí ela vai mostrar para vocês. Ela vai mostrar todas as fórmulas que usa, como faz os cálculos com as medidas, com as unidades e tudo isso. Bom, aqui ela já me deu a permeabilidade relativa, que nesse caso deu 267. O que é isso? Isso é a permeabilidade relativa. É um número que não tem unidades, justamente porque é relativa. Se fosse absoluta, seria em henries por metro. Com essa permeabilidade, agora vamos para a tabela de materiais de ferrita, da Fire-It, que é o fabricante que eu mencionei para vocês, que tem todos os dados. Bem, aqui está a tabela. Aqui embaixo eu deixo para vocês o link direto onde está a tabela. Vamos ver a qual material essa permeabilidade pode corresponder. E se a gente observar, vemos que corresponde ao material 52. De acordo com essa tabela, ela está nos dizendo que a permeabilidade em torno de 300, ou a mais próxima dos 267 que esse núcleo apresenta, é o material 52. Bom, também, ali mesmo, se continuarmos descendo, na coluna do número 52 do material, também podemos ver a faixa de frequências recomendada para esse material. De acordo com o que diz aqui, menor que 20 MHz. Menor que 20 MHz. Bom, para confirmar isso, eu montei com esse mesmo núcleo que já medimos, um transformador 1:9. Não vou explicar aqui como se faz. Nos balões é isso, nos transformadores é isso. Mas se houver interesse, será em outro vídeo. Vou colocar uma carga, um resistor de 475 ohms. Na verdade, deveria ser de 450, porque 50 vezes 9 dá 450, né? Mas como não tenho esse valor, coloco o de 475 e conecto o nano VNA na entrada do transformador. Vamos para estímulo. Colocamos de 1 MHz até o stop. Colocamos em 30 MHz. Agora, display, formato RIO-E. ROE, voltamos para display, escala. Mostrar grade, para que nos mostre ao lado o valor de ROI que temos em cada ponto, em cada frequência. E agora vemos a curva que condiz exatamente com o que dizia a tabela.
A partir dos 20 MHz, você já vê que começa a subir e já não funciona tão bem. No entanto, para as bandas mais baixas, de até 20 MHz, funciona muito bem. E na prática, eu digo que funciona bem, porque eu tenho um transformador feito com um núcleo desses em uma antena com a qual consegui excelentes contatos. Em bandas de 40, 20 e 15 bom, o transformador funciona bem e nos mostra isso. ROI baixo, em toda essa faixa de frequência, não significa que quando eu colocar o fio, vou ter esse ROI aceitável. Em toda a faixa de 1 a 20, porque a antena, o fio, aquele que vamos alimentar ali de lado, não vai apresentar uma impedância de 450 ohms ao longo de todas as bandas. Mas isso vai variando e, bom, com isso também varia. Esse tipo de antena, que se chama ENFET, precisa de um acoplador no transmissor. Não só esse transformador, mas também um acoplador para reduzir ainda mais a ROE, né? Bom, também não falei nada sobre a potência a ser usada com esses núcleos, porque é preciso ver o comportamento na prática, se o núcleo esquenta ou não. Eu estou usando com 50 watts e não tem problema, mas com mais é preciso testar. Antes de colocar 1 kW, façam testes com 100 em FM por um tempo e vejam se o núcleo esquenta. Se vocês forem usar núcleos comprados de material 43, por exemplo, ou algum desses que são caros, façam os testes antes sobre a questão do aquecimento, porque quando esses materiais esquentam, eles perdem as características, né? Então não é bom vocês coloquem 1 kW em um desses e acabem com ele, porque esses núcleos são caros, né? Bom, antes de vocês irem, por favor, se inscrevam no canal e compartilhem nas suas redes, que isso me ajuda muito. Deem o like, por favor. Obrigado por assistir. Até a próxima, se Deus quiser.